Ai ala, e alale, ali alaleru lai ala, e alale, uleru lai e ala, e alale, ali alaleru lai ala, e alale, uleru lai. Pé de milhos, andarilhos, como os nossos filhos, procurando 20 milhas pelas nossas filhas, protegendo milharais, como as nossas mães, perseguindo animais, como os nossos pais. Comparando a roxinóis, tal nossos avós, flutuando pelos rios, como os nossos tios, fungos, cogumelos e limos, como os nossos primos. Tanta gente tão aflita que eu nem sei ainda se transforma o trigo em pão para nossos irmãos, ou transforma o pão em trigo para nossos amigos que estão salvos do perigo do primeiro abrigo, procurando girassóis como todos nós. Ai ala, e alale, ali alaleru lai ala, e alale, uleru lai e ala, e alale, ali alaleru lai ala, e alale, uleru lai. É pé de milhos, andarilhos, como os nossos filhos, procurando 20 milhas pelas nossas filhas, protegendo milharais, como as nossas mães, perseguindo animais, como os nossos pais. Comparando a roxinóis, tal nossos avós, flutuando pelos rios, como os nossos tios, fungos, cogumelos, limos, como os nossos primos. Tanta gente tão aflita que eu nem sei ainda se transforma o trigo em pão para nossos irmãos, ou transforma o pão em trigo para nossos amigos que estão salvos do perigo do primeiro abrigo, procurando girassóis como todos nós. Ai ala, e alale, ali alaleru lai ala, e alale, uleru lai e ala, e alale, ali alaleru lai ala, e alale, uleru lai. Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, tá? Então, o tema dessa aula é constelação familiar, tá? E quando a gente fala de constelação familiar, qual que é o principal problema? O desafio é justamente lidar com os princípios sistêmicos, leis sistêmicas, né? Com as leis da vida ou as leis do amor, né? Então, ou leis da sobrevivência, como alguns dizem. Então, o grande problema do tema constelação familiar justamente são os princípios sistêmicos. E o que causa esse problema? É justamente o fato de eu, você, ou as pessoas de uma maneira geral, de uma forma geral, desconhecer os princípios sistêmicos. Quando eu desconheço as leis que regem a vida, eu posso enfrentar problemas, grandes desafios, né? Eu comparo sempre as leis sistêmicas com leis de trânsito, por exemplo, quando eu não sei que não posso estacionar em determinado lugar e eu estaciono lá inconscientemente, pode vir o guarda lá e me multar, né? E eu vou ter que ficar quieto. Por quê? Porque eu estou violando uma lei, né? Da mesma forma com as leis da vida. Quando eu desconheço, eu posso causar um grande problema para as pessoas que estão à minha volta, para mim, para os meus resultados, para a minha vida financeira, para a minha vida profissional, para a minha vida conjugal, para a minha vida espiritual, certo? Então, o que causa o problema é justamente desconhecer os princípios sistêmicos, né? E, seguindo esse raciocínio, a solução para esse problema é justamente você tomar posse, conhecer os princípios sistêmicos. Porque a partir do momento que eu conheço os princípios sistêmicos, é como se eu conhecesse as leis de trânsito. Então, eu sei que se eu estacionar naquele lugar, né, é um lugar proibido, né? Então, aquela vaga não é minha. E aí, portanto, eu posso fazer novas escolhas. Eu posso estacionar em outro lugar, eu posso estacionar naquele lugar em outro horário, né? Ou eu posso sair a pé e não utilizar o meu carro. Ou seja, eu
diminuo o risco de eu ser multado, de eu colocar a vida das pessoas em risco, de eu colocar a minha vida em risco, de eu ter prejuízos materiais, né, físicos, emocionais, espirituais, né, e etc. Por aí vai, né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente perceber que a solução para o tema constelação é justamente eu conhecer e tomar posse dos princípios sistêmicos, tá? Então, para isso, eu elaborei um passo a passo para que você possa encontrar a solução referente às constelações. Então, vamos lá. São 3 passos. O primeiro, eu vou dizer quais são os princípios sistêmicos. Né? Segundo, eu vou explicar um por um. E terceiro, como eles atuam na nossa vida. Tá? Então, primeiro, vamos lá. O primeiro passo. Quais são os princípios sistêmicos? São 3. O pertencimento, tá? A compensação ou equilíbrio entre o dar e receber. E o terceiro, o princípio da ordem. Então tome nota. São 3 princípios. Pertencimento, compensação e ordem, tá certo? Então esse é o nosso primeiro passo. Então agora você sabe que existem princípios sistêmicos que foram transcritos por Bert Hellinger, que é o idealizador da constelação familiar, né? E são 3: pertencimento, compensação e ordem. Correto? Então, segundo passo, eu vou falar um pouco sobre cada um deles, tá? De forma assim resumida. Então, primeiro, pertencimento. Diz respeito a pertencer, a fazer parte de determinado grupo. Então você faz parte lá do grupo da escola, do grupo familiar, do grupo de amigos e assim. Tá? Então, basicamente, toda vez no pertencimento que algo é excluído ou alguém é excluído, a gente experimenta um sofrimento. Tá? Então, pertencimento tem a ver com inclusão e exclusão. Tá? Exclusão é quando eu tiro algo ou alguém daquele sistema, e inclusão é quando eu resgato, tá? Basicamente isso. Então, pertencimento. Compensação é o equilíbrio entre o dar e receber. Então, num grupo existem as trocas, né? Então, eu dou, né? E alguém recebe. Alguém me dá e eu recebo, né? Simples assim. Então, assim, quando eu esqueço dessa lei, então eu corro o risco de viver de forma desequilibrada, tá bom? E aí o terceiro princípio, que é o princípio da ordem, né? Então, ordem, né? Sequência, né? Então, assim, primeiro precisa acontecer uma coisa para depois acontecer a segunda e a terceira e assim por diante. Então, antes de você existir, precisou ter o teu pai, a tua mãe. E antes do teu pai e a tua mãe, os seus avós, né? E antes dos seus avós, os bisavós, os trisavós, tetravós, pentavós, hexavós, septavós e assim por diante, né? Então, assim, nós somos a sequência dos nossos ancestrais, basicamente assim, tá? E para que essa sequência possa fluir de forma feliz, próspera e saudável, é importante você ocupar um bom lugar no sistema, né? O lugar de filho, o lugar de homem, o lugar de mulher, o lugar de esposa, de marido, de profissional, né? De irmão. Então existe uma sequência: primeiro irmão, segundo irmão, terceiro irmão, o pai, a mãe, os filhos, aí os netos e assim por diante, tá? Então esse é o princípio da ordem, tá certo? E o terceiro passo é nós reconhecermos esses princípios na nossa vida. Para isso, eu vou utilizar essa música que eu cantei no começo da aula, que é a música Pés de Milhos, aliás, eu ia falar Pais e Filhos, mas é Pés de Milhos, né? Então, a música Pés de Milhos, ela é uma música cantada por Xangai, que é um cantador baiano, que eu adoro, né? Então, eu vou pegar um trecho específico, tá, dessa música para a gente visualizar as leis do amor ou os princípios sistêmicos. Então, por exemplo, existe aquele trecho dessa poesia que diz assim: comparando-se a roxinóis, tal os nossos avós, flutuando pelos rios como os nossos tios, fungos, cogumelos, limos como os nossos primos. Então, aqui a gente observa a lei do pertencimento. Todas as pessoas que fazem parte do nosso destino, né? O que é destino? É tudo aquilo que contribuiu de forma significativa para que a vida chegasse até você, para que a vida chegasse até mim. E os nossos avós são pessoas que fazem parte do nosso destino, porque se eles não existissem, não existiriam os seus pais,
e não existiria você também. Então, percebe? Então vamos lá. Então, comparando-se a roxinóis, tá os nossos avós. O cantador coloca aqui de forma poética, né? Comparando-se a roxinóis, tá os nossos avós. Fungos, cogumelos, limos, como os nossos primos. Os primos também fazem parte, direto ou indiretamente, do nosso sistema familiar, né? Flutuando pelos rios como os nossos tios, né? Então os irmãos dos nossos pais também fazem parte do nosso sistema familiar. Então a gente pode dizer nessa pequena estrofe que aqui nós podemos enxergar a lei do pertencimento, porque o pertencimento diz muito sobre inclusão, que é fazer parte. Então os nossos avós fazem parte da nossa vida, da nossa alma familiar. Tem gente que acha que a alma familiar é só o corpo, claro, é o corpo. Mas a gente deve incluir, além dos nossos pais, os nossos avós, tá? E observe também os tios e os primos, que de alguma forma você é conectado com eles também, tá certo? Então, gente, eu espero verdadeiramente ter contribuído com essa aula, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima.